eu não vou fazer de rogado. Eu já participei de vários podcasts. E é o primeiro que eu fiquei literalmente nervoso. Porque eu estou diante de um ex-professor. Existe uma questão psicológica, não tem como. Eu ainda lembro dele dando aula pra gente, fumando cachimbo, ou alguma coisa. Cachimbo, lá fora eu lembro. Quando era permitido. Quando era permitido, quando era Se o Gabriel politicamente tivesse correto. aqui, ele ia né? falar, bons tempos. Então, assim, Pondé, eu só posso dizer que é uma honra muito grande, sem nenhuma demagogia de minha parte, você primeiro ter aceito. E talvez a pergunta que eu poderia te fazer, que eu não fiz naquela época, seria a seguinte: como é que eu vou te fazer qualquer pergunta aqui agora, gente? Me ajuda. Bom, tá bom, eu posso colocar assim. Dentro da sua visão ateísta hoje, qual seria a razão que a própria razão desconhece que você teria? O coração tem suas razões que a própria razão desconhece. Até, pode distanciar do Pascal. Agora eu estou preocupado. As meditações suas mesmo. Mas assim... Então, eu estava pensando aqui, enquanto a gente estava conversando aqui, levando essa conversa, eu estava pensando assim... apesar de que, quando eu falo que eu sou um ateu não praticante, que parece um truque de linguagem, uma ironia, na realidade citando católicos que falam que sou católico não praticante, o que eu quero dizer que eu sou um ateu não praticante é que, na realidade, o ateísmo não é uma coisa que me preocupa. No fundo, não me interessa. Entendeu? Então, portanto, eu não tenho propriamente uma visão ateísta de mundo. Eu não tenho nem certeza se eu tenho alguma visão de mundo. Certo? Quando eu falei que a minha experiência na formação em filosofia, a minha experiência em filosofia ao longo da formação, já na graduação, foi muito marcado, seja pelo ceticismo grego, seja pela tragédia grega, no caso da filosofia, o Nietzsche, que foi o primeiro filósofo que eu topei e me interessei, ainda na graduação, aluno da Scarlett Marton. Então, assim... Então, eu não posso nem dizer que eu tenho uma visão de mundo, sabe? Eu não tenho uma visão de mundo. Eu não cheguei a isso. Alguma convicção? Convicção, você fala... Alguma certeza absoluta reside neste peito? Nossa. Um coração que bate. É assim... Então, há algum tempo atrás, o antigo editor da editora Três Estrelas, a Folha de São Paulo, o Alcino, que hoje está na Piauí, no Rio, e a editora acabou, o selo acabou, ele virou para mim e falou: eu quero que você escreva um livro sobre os 10 mandamentos. O Alcino falou isso para mim. Eu sei que você conhece muito a Bíblia, a teologia judaico-cristã, eu quero que você escreva um livro sobre os 10 mandamentos. Assim... capacidade instalada. Você vai sentar e escrever. Você topa? Eu falei, topo. Acho legal. Aí ele falou, mas tem uma condição. Você vai ter que propor um 11º mandamento. E, naquele momento, eu falei, puta, sacanagem. Né? Uma errata para Deus, assim. Né? Mas eu achei o desafio muito interessante. Eu comecei a escrever o livro e não tinha a mínima ideia de qual seria o 11º mandamento. Zero. Quando eu estava lá pelo não levantarás falso testemunho, discutindo o problema da mentira, da ausência de critério, porque se não existe verdade e mentira, falso testemunho não significa nada. Né? Aí foi aparecendo na minha cabeça qual era a ideia do 11º mandamento. E tanto que, durante o lançamento, a campanha do livro, eu não lembro quando foi, 2014 talvez, não lembro quando foi, eu sempre falava, olha, porque é uma coisa muito comum de se esperar das pessoas na época, falavam comigo, qual é o 11º mandamento? Claro. E eu dizia, olha, não vá para o último capítulo. Porque, na realidade, você tem que fazer a travessia inteira, porque foi esse caminho que me levou ao 11º mandamento. Né?
Isso quer dizer que ele não vai falar para a gente. Eu vou falar. Vai. Porque a gente não está mais em 2014. Então, assim, entendendo os mandamentos como alguma coisa, assim como crer a tradição judaico-cristã, como alguma coisa que é revelada, portanto, que vem de Deus, no sentido de certas normas de conduta, mas que são, na realidade, inspiradas por Deus. Então, depois dessa longa travessia discutindo, inclusive eu usei muito a série Decálogo polonesa, do Kieslowski, maravilhosa, para refletir, o 11º mandamento é o seguinte: terás esperança no mundo. Porque tudo indica que você não deve ter. Certo? Portanto, ter esperança no mundo é, de alguma forma, um milagre. Esse é o 11º mandamento que eu criei no livro. Acho certo? maravilhoso. Então, assim... Isso podia estar na lápide. Tenham esperança no... mas eu não pensei, porque eu não penso na lápide. Pensar na lápide. Mas, assim, eu respondi isso, você falou de convicção, por isso que eu respondi isso no sentido que, assim, eu não tenho nenhuma grande convicção. Já participei de muitos debates, já fui cobrado, né? Mas não tenho fazer o quê? É a minha natureza. E eu não vivo precisando de convicção, né? Mas você falou que bate no peito, não sei o que e tal. Então eu pensei que, assim, eu entendo que a esperança é um problema filosófico grave, né? Grave, existencial, teológico, eu sei. Os católicos costumam dizer que a esperança é uma virtude teologal. Fé, amor e esperança. Depende de Deus, né? Então, eu tenho convicção que a esperança é um problema. E eu tenho essa convicção porque é muito difícil deduzi-la a partir do mundo dado. Muito difícil. Mesmo que você encontre fragmentos aqui ali. Tem uma história judaica antiga que eu vou fazer curta, né? A história fala da verdade, fala da misericórdia, mas podia colocar a esperança no meio. A história é basicamente o seguinte: Deus vai criar o mundo, ele está com seus assistentes, porque é um Deus judeu, então tem assistente, tem debate, tem briga, 2 judeus, 3 ideias, né? E aí ele chega na hora de ele criar o homem e a mulher. Então ele fica em dúvida, né? Ele fica em dúvida porque ele não sabe se deve criar o homem e a mulher. Nessas histórias judaicas engraçadas, entre aspas, tem essas situações. Tipo, você tem 3 judeus discutindo alguma coisa. 2 falam A está certo, 1 fala B está certo. Aí eles falam, vamos chamar Deus e ver a opinião dele. Tá. Aí vem Deus e fala, B está certo. Aí os caras do A falam, tá bom, agora deu empate. Entendeu? Então, assim, aí Deus chama seus assistentes e aí vem a justiça, né? E diz assim, não crie, não. Não crie homem e mulher, não, porque eles vão detonar com a criação. Vão fazer merda em cima de merda. Só vai trazer tristeza para você. Não vão te obedecer, não vão fazer o que você quer. E aí a versão original é a misericórdia, né? Aí vem a misericórdia e fala para Deus, crie o homem e a mulher. Porque eles vão criar muito problema, mas vai ter momentos em que eles vão dar muita alegria para você. E aí que Deus pega a misericórdia, joga sobre a criação, estilhaça a misericórdia na criação, fica tudo cheio de fragmentos, espalhado. E aí ele cria o homem e a mulher com a missão de encontrar esses fragmentos. Certo? Quer dizer, meio que castiga a misericórdia, porque convenceu a ele criar o homem e a mulher, mas, ao mesmo tempo, a historinha quer dizer o seguinte, agora vão procurar a misericórdia no mundo, vocês dois. Né? Eu acho que a esperança está ali, ó, nessa história.
Está ali do lado.